Este caso da região da Transnistria, entre a Moldávia e o território da Ucrânia, é um bom exemplo, parece-me a mim, de uma questão que tem sido, de certa forma, desvalorizada. Tem a ver com o pedido ou com o desejo de independência daquele território numa zona geopolítica muito instável e permite-me a mim, neste esforço, no fundo, de dar algum contexto, de contribuir para o debate, de tentar, uma vez mais, repetir a ideia de que o passado não começou ontem. Existe um contexto histórico que vale a pena avaliar. E se o debate for a Transnistria, de facto, é um território pró-russo que quer a independência, isso nós já sabemos. Talvez o importante seja agora, ou o mais interessante, explicar porquê. Porque é que a Transnistria, de facto, é um território pró-russo. A Transnistria tem vindo a transformar-se, praticamente desde o início da invasão da Ucrânia, num potencial foco de alastramento da guerra. Ou seja, quando se olha para a guerra na Ucrânia, para a invasão feita pela Rússia, quando se identificam potenciais focos de alastramento, além dos mais evidentes, que são evidentemente os países que compõem a NATO, desde logo os países bálticos, os países fronteiriços, como a Polónia, ou até os países nórdicos, como a Suécia e a Finlândia, quando nós mudamos a perspectiva, onde é que poderá estar eventualmente um novo foco de alastramento desde o início que a Transnistria, que este território representa essa dificuldade. O que nos permite, no fundo, voltar à questão que tem orientado estas conversas, embora unilaterais, é saber porque é que, de facto, este território, este enclave, reivindica, ou uma parte da população reivindica esta integração na Rússia. A Moldávia tem, de facto, uma história comum com a Rússia que não é recente. Partes daquele território, não na sua geografia completa, mas partes significativas, fizeram parte do Império Russo, ou seja, há aqui uma herança czarista, imperialista, que liga diretamente Putin e ultranacionalismo a esta herança czarista. Parte desses territórios já fizeram parte da Rússia histórica. Isto compõe-se aquilo que eu tenho dito, que é a destruição, que é a forma distorcida como Putin olha para a história. Mas, de facto, a Transnistria já fez parte, aqueles territórios do Império czarista, na sequência da conquista ao Império Turco, no século XVII e no século XVIII, e depois, num segundo momento, já em pleno século XX, a Moldávia, a terminologia muda em função da geografia e também do fundo cultural, portanto, eu usarei ambos os termos, mas a Moldávia foi depois também ela própria integrada dentro da União Soviética. Aliás, foi integrada na sequência do pacto secreto estabelecido entre os dois ministros dos negócios estrangeiros, da Rússia e da Alemanha nazi, dividindo as esferas de influência, e a Moldávia aparece assim dentro da União Soviética. Portanto, quando se pergunta porquê é que a Transnistria é, de facto, um território pró-russo, porque há esta herança histórica de passado comum com um elemento agregador que é de facto muito caro a estas elites pós-soviéticas, que é o facto de ser um povo eslavo. E esta ideia de reunificar os povos eslavos tem orientado muito a própria política interna da Rússia. Pode eventualmente fechar o círculo entre Odessa e a Transnistria, que é um território da Moldávia, onde também existe uma significativa presença de russos, aliás, deixados lá pelo próprio Stalin. Ou seja, do ponto de vista daquilo que será a eventual agudizar das circunstâncias, os russos têm uma série de armas que são desiguais. Porque nós no Ocidente lutamos, enfim, penso eu, ainda com base em princípios democráticos, com base em valores que nós achamos que são inegociáveis, temos a memória da Segunda Guerra, enquanto que os russos estão numa deriva bastante perigosa. O facto de ser uma autocracia e estar a competir com armas diferentes do Ocidente, enfim, torna o jogo desigual. Cabe-nos a nós, se calhar, ocidentais, ir deitando água na fervura e tentar salvar aquilo que ainda houver para salvar deste conflito, enfim, que já dura demasiado tempo.